Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que a população tem mais medo das árvores do que da água em dias de chuva. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e eu já virei a noite jogando NBA Jam no Super NES. Vinícius de Almeida, e já que é sexta-feira 13, qual é o seu filme de terror favorito? Eu sou o professor Fernando Machado, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Esse realmente seu curso de coach está rendendo para alguma coisa, Fernando? É um curso de coach AD que eu tô fazendo, eu tô gostando dele, tô bastante motivado. É, de quem que é? Não, é gratuito no YouTube. Assistiu 80 horas de vídeo gratuito no YouTube. Só o chato é ficar pulando anúncio. Pessoal, muito obrigado aí. A gente sempre tem que começar o programa agradecendo a vocês por estar acompanhando a gente nas redes sociais, nos streams e agora também no YouTube. Muito obrigado aí por todas as sugestões, todo o carinho que a gente está recebendo de vocês e toda a recomendação também que é sempre levada a sério. E mais uma vez agradecemos a todos aqueles que participaram ao longo da semana, trazendo comentários, dando aí o feedback, a maioria deles positivos, algumas críticas construtivas. E sem dúvida, esse envolvimento aí de você que está nos ouvindo e você que está participando é fundamental para a continuidade dessa nossa ideia. Então hoje nós pensamos em fazer um programa um pouco diferente. Não, diferente. Hoje nós vamos, na verdade, tratar sobre diversos assuntos, diversas notícias que foram coletadas com bastante perícia pelo professor Vinícius. Temos bastante assunto. Ao invés de tratar só de um único assunto, vamos debater notícias que impactaram no mundo, né, ao longo desses últimos 15 dias, não é? Esse é o nosso quadro Giro de Notícias. Notícias que farão mudar a sua vida, sua forma de ver o mundo. É coisa impactante mesmo. Pô, eu vou dar início aqui, lendo uma notícia daquilo que aconteceu na Índia. Homens são detidos por vender falsa lâmpada do gênio, por mais de R$530 mil. O golpe envolvia até mesmo a projeção de um falso gênio mágico. Um médico indiano sofreu um golpe ao comprar um objeto que prometia, entre outros benefícios, oferecer saúde, fortuna e boa sorte para quem o possuísse. A falsa lâmpada mágica, baseada em histórias clássicas da Índia, com um gênio mágico que realizaria qualquer desejo, chegou a ser comercializada por equivalente a R$530 mil. Segundo informações, a dupla de comerciantes que aplicou o golpe foi denunciada à polícia do estado indiano de Uttar Pradesh após o comprador perceber que a lâmpada não possuía poderes. Apesar disso, uma projeção falsa do gênio mágico, interpretado por um dos homens disfarçado, realmente fez parte do golpe. Os homens foram detidos e aguardam julgamento. Além disso, uma mulher também fazia parte do golpe e está foragida. Então veja, um médico indiano caiu no golpe da lâmpada mágica. Tem herói pra tudo nesse mundo, hein? Eu não sei se eles sabem, mas a Disney já fez um live action do Aladdin, né? Fez o Will Smith de azul, é verdade. É isso que eu fiquei pensando, porque tem um gênio na história, né? Parece um gênio falso, só que o cara se pintou de azul pra fazer. Pra ser igual ao deles. Essa é uma situação que nós poderíamos tentar trazer aqui para o direito brasileiro, né? E se essa tentativa aí de golpe, ou esse golpe, se ele foi consumado, ele seria punido aqui pela legislação brasileira, né? Aqui não seria a lâmpada, seria o chapéu do Saci, né? Exatamente, fazer uma adaptação cultural, né? Seria o chapéu do Saci, porque pela lenda, quem rouba o chapéu do Saci, o Saci vem trazer sempre riqueza, dinheiro e etc. Você não pode deixar pegar o chapéu de volta, senão perde tudo, né? Sério? Não sabia disso. Viu? Cancioneiro popular, né? Cara, não sabia disso. Não, então ele é tipo um gnomo lá da... do Brasil. É o gnomo brasileiro, ele é baixinho também, não tem uma perna, pita um cachimbo, alucinógeno. É verdade, cara. Gnomo. Putz, agora que caiu a ficha. As culturas, elas se parecem, né? Olha, criminalmente, isso entra no crime de estelionato, não é? Estelionato é obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro ou mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vai de 1 a 5 anos de reclusão com multa de R$500 mil a 10 contos de réis. Convertendo em reais, eu não sei quanto que vai dar hoje.
E poderíamos também pensar em uma eventual reparação na esfera civil, né? Sim. Porém, nesse caso, eu acredito que nós teríamos que analisar aí se realmente a vítima, se ela teria condições de compreender que aquela situação era uma situação fantasiosa, era uma situação passível de ser identificada como fraude. Porque nós temos que analisar na notícia que a notícia ela se refere a um golpe aplicado a um médico, né? Se pensássemos no Brasil, como regra, um médico é uma pessoa altamente esclarecida, detentora de um conhecimento intelectual, o qual o torna capaz aí de entender que a promessa feita pelo estelionatário seria uma promessa falsa, porque uma pessoa jamais poderia acreditar em, por exemplo, em poderes mágicos, em gênio, né? Embora nós tenhamos no Brasil muitas pessoas que acreditam nos signos, nos poderes do zodíaco, né? Eu particularmente eu não acredito nisso. Eu acho que isso é coisa de libriano, ficar acreditando em qualquer coisa. Certamente que eu não cairia nesse tipo de golpe. Jamais. Para o direito brasileiro, trazendo aqui, se o cara comprasse o chapéu do Saci, isso você poderia levar à anulação desse negócio jurídico por conta do vício de consentimento do dolo. Para o direito civil, ele é o artifício, a astúcia, a maquinação de que alguém se serve para enganar o outro e obrigá-lo a praticar uma ação que sem isso não praticaria. É aquele velho ditado, todo dia sai de casa um malandro e um trouxa. Quando eles se encontram, sai negócio. Então foi isso que aconteceu na Índia lá. Porém, para analisar isso, aquilo que o Fernando falou, a gente tem que olhar quem foi a pessoa que foi enganada, porque às vezes a ganância da pessoa leva a ser enganada. Poderíamos fazer aqui uma comparação, ou talvez uma enquete aqui com os nossos queridos ouvintes, sobretudo aqueles acadêmicos do curso de Direito, se algum deles compraria uma caneta Bic ungida que trouxesse aprovação na OAB, né? Uma caneta. Será que nós teríamos comércio para vender essa caneta ungida, cuja a mera posse da caneta fizesse acertar 41 questões na prova da OAB? Olha, dependendo da resposta, eu vou comprar a caneta e vou ungir ela. Vou começar a comercializar isso aqui. Mas então vamos lá, professor Vinícius, qual é a notícia que você separou para nós? A notícia que eu trouxe aqui para você, ouvinte, foi publicada no site da Conjur e olha só a ementa. Homem impetra habeas corpus no Supremo por suposta articulação Bolsonaro e Xi Jinping. O presidente da China. Isso. Um pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal em benefício próprio. O autor acusa o presidente Jair Bolsonaro e o colega chinês Xi Jinping de atuarem na promoção de um programa de robotização da humanidade ao domínio da China. O autor alega que tanto Bolsonaro como Xi deflagraram o programa em 188 nações e que buscam transformar o mundo na pátria grande. Tal projeto de poder, na visão do autor, teria início no Brasil e na China, onde a população seria submetida a cárcere e vigiado por máscaras na cara. E olha só, as máscaras de tecido, na visão do impetrante, seriam usadas para substituir as tornozeleiras eletrônicas. O autor sustenta que o país está em regime de sequestro econômico e que foi transformado em um campo de concentração. Cara, tem uma mistura aqui de história violenta. Campo de concentração que tem 66,4 milhões de pessoas recebendo a ração do cárcere de R$600 por mês, que seria o auxílio emergencial. Quem acabou sendo o relator desse habeas corpus foi a ministra Carmen Lúcia, que, meio que óbvio, né, acabou não tocando esse negócio para frente. Sabe o que é interessante aqui? Que pena. Que pena. Tinha que mandar pro plenário isso. Coisa importante assim não vai pro plenário. O Madin vai, mas essas coisas importantes não vai. Já resolveu cortar as asinhas do cara logo bem no começo, né? Eu assistiria TV Justiça para essa sessão. Adoraria ver isso, o cara voltando isso. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a gente não pode esquecer que o habeas corpus ele é considerado um remédio constitucional, um right constitucional. A ideia do habeas corpus, junto com outras ações que estão lá previstas no texto constitucional, é proteger os direitos fundamentais, é dar essa garantia, por isso que alguns até chamam de garantia constitucional. Só que o habeas corpus, ele não é uma matéria exclusivamente penal, porque normalmente a gente acha que é.
Inclusive, na prática, ele é muito mais utilizado nesse âmbito. A ideia do habeas corpus é que toda vez que há aquela violência ou então ameaça a violência à liberdade do indivíduo, abre a possibilidade de impetração desse remédio constitucional para garantir o seu direito de ir e vir. Agora vamos aqui trazer para essa notícia, né? Pô, o cara falou que usar máscara seria substituir a tornozeleira eletrônica. O cara tem o direito de ir e vir aqui, né? Não, você pode ir e vir de máscara, sufocado, passando mal, mas você pode ir e vir. Pensando dessa maneira aí. Pô, mas também uma coisa interessante é que, por mais que ele fez esse absurdo, ele acertou na competência. Nesse caso aqui, quem cabe a processar e julgar o habeas corpus impetrado contra a figura do presidente da República é o STF. Então, nesse ponto aqui, ele até que acertou. Por decisão acertada, né? A Carmen Lúcia ele acabou indeferindo esse habeas corpus porque não há essa violação, então, a esse direito constitucional. Então, pessoal, não se preocupa, tá? Usar máscara não vai transformar você em um robô e também não vai ser um complô para pátria grande. Pode usar aí de boa. O impetrante ali é advogado? Não. A notícia não... Se fosse também, Fernando, não ia... porque eu já venho defendendo que a prova da OAB tem que ter o exame psicotécnico, né? Já há algum tempo, né? Então, se ele fosse advogado, seria mais uma prova aí de mais uma fase na OAB. Se tiver o de toxicológico. Aí ninguém passa. A concorrência aumenta bastante. Mas o pessoal não entende, você não quer usar máscara, compra uma garrafa d'água e fica tomando água o tempo inteiro. Aí você não pode, você está tomando água, você não pode usar máscara para tomar água, então tá resolvido o problema. E outra coisa, se for usar máscara é para cobrir a boca e o nariz, tá? Não para cobrir o queixo. Não se esqueçam disso aí também. Bom, mas acho que isso é só sobre isso que dá para falar. Não é para usar no queixo, é para usar na boca. Tá certo. Bom, acho que só isso que eu podia comentar em relação a esse peculiar habeas corpus, né? E aí, mas as teorias essa teoria da conspiração aqui... Tem um fonoaudiólogo bom com ele pra te indicar. Tem, né? Essa teoria da conspiração é fraca. Tem umas muito melhores. O pessoal não tá sabendo utilizar as teorias boas, não. Eu sou fã de teoria da conspiração. Fernando, tem alguma coisa interessante que você trouxe pra gente aí? Sem dúvidas. Foi noticiado pelo jornal Dourados News, que é um concorrente direto do New York Times. Foi noticiado essa semana que TCU cita candidatos douradenses com mais de 300 mil em bens que receberam auxílio emergencial. Então nós tivemos uma situação aqui, de certa forma, inusitada esse ano, que foi o recebimento do auxílio emergencial. A União, ela conseguiu em um tempo recorde, em um programa de transferência de renda do tamanho que foi o auxílio emergencial. Então nós temos aqui que realmente prestigiaram o trabalho realizado pelo Brasil enquanto política de Estado, de transferência de renda, de conseguir aqui cadastrar e pagar o auxílio para quase 50 milhões de pessoas em pouco tempo. Mas, contudo, esse levantamento ele propiciou um poderoso banco de dados para o governo federal. Por quê? Porque para receber você teve que declarar algumas informações para o governo federal. E pessoas que não tinham nenhuma informação, o governo nem sabia que elas estavam vindo. Muitas pessoas que não existiam, né, que eram aí quase que indigentes cadastrais, né, que não tinham aí informações nos bancos de dados oficiais, passaram a ter a partir do momento em que lançou essas informações para o governo federal com o intuito de receber o auxílio emergencial. A situação inusitada que nós tivemos aqui é que nós tivemos 2 lançamentos de informações bastante relevantes no Brasil. O primeiro, o auxílio emergencial, que nós já falamos, e o segundo, a declaração de bens do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, para fins de registro de candidatura. Automaticamente, o governo, então, o Tribunal de Contas da União, ele fez o cruzamento dessas informações. Pessoas que figuraram na lista do auxílio emergencial e pessoas que figuraram na lista da Justiça Eleitoral. Primeiro ponto que nós temos que esclarecer: não tem problema nenhum na pessoa receber o auxílio emergencial e ser candidato, porque nós não temos critério de renda para ser candidato, então o problema não é esse. Como é que chamava o negócio do critério de renda antes? Sufrágio... Sufrágio sensitivo, não, como é que era? Sufrágio... Censitário. Que voltaríamos lá. Que psicólogo você, Fabrício. Então, esse cruzamento, ele acabou gerando uma situação inusitada.
Algumas pessoas figuraram na lista de beneficiários do auxílio emergencial, portanto declararam uma condição de pobreza que os permitia receber esse benefício assistencial emergencial. Por outro lado, essas mesmas pessoas declararam bens para a Justiça Eleitoral. Isso também não quer dizer que haja uma irregularidade. Por quê? Pode ser que a pessoa naquele momento, em março, abril, estava em uma situação e que depois de maio ela conseguiu conquistar um patrimônio, por exemplo, de R$1 milhão também. Nós temos que pensar no devido processo legal. Né? Às vezes consegue fez igual o Gugu, né? Ou pegou jogou na Mega Sena, mas acertou na quina. Piada péssima essa, né? Correto. Então nós temos que analisar a situação. Então não quer dizer que a pessoa ter figurado na lista do auxílio emergencial e da Justiça Eleitoral que seja uma irregularidade. Contudo, é um indício, né? É um indício porque aqui em Dourados nós tivemos 8 candidatos que foram flagrados pelo Tribunal de Contas nessas duas listas com possíveis irregularidades, né? Não vamos colocar aqui o nome deles, porque o nosso podcast é muito jovem ainda para sofrer uma ação judicial, né? Então não vamos aqui colocar o nome deles. É só procurar o link da notícia no YouTube que a gente manda, que vocês vão achar. Isso, não vou falar o nome, mas vamos ajudar vocês. Mas como nós não temos personalidade jurídica, uma eventual ação viria contra nós aqui, pessoa física, né? E por mais que tudo que eu tenho é empenhorado, porque é apenas o meu salário mensal para a minha subsistência, mas vamos nos proteger. De todo modo, nós tivemos alguns casos interessantes, por exemplo, aqui candidatos que declararam que receberam um auxílio emergencial de R$300 e declararam um patrimônio superior a R$1 milhão, né? Então, ou ele é um investidor, o maior investidor de todos os tempos, né? Que conseguiu aí oferecer essa renda em 2, 3 meses. Pegou os R$600, jogou na bolsa e miraculosamente. Né? Isso, comprou ações da Oi ali, né? Vendeu todas as cognas do Fernando. Exato, e a CVC também, que está caindo mais que o time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Essa piada o professor Vinícius não vai entender, porque ele não assiste o futebol. Mas eu sei como é que está a CVC. E tivemos aqui essas questões. O que é importante nós frisarmos? O importante é que é necessário, do ponto de vista democrático, que esses candidatos que estão se apresentando como defensores do povo, estão aqui prometendo nos defenderem no momento em que eles forem outorgados no mandato popular, que eles expliquem essa irregularidade, né? Tivemos um dos candidatos aqui que declarou que ele, por mais que ele tenha um patrimônio de cerca de R$500 mil, ele diz que o valor recebido do auxílio emergencial foi utilizado em obras de caridade. Então essa pessoa, sem dúvida, ele é um servo de Deus no mundo, né? Que repassou aí a sua... Ele é um servo de Deus. Não é nem um servo, ele é um servo de Deus, né? Ele é um sentido ao dano ricochete. Ele não é nem um servo, é um servo de Deus aqui, que repassou esse valor para a caridade, né? Que pessoa boa, né? Então nós temos que valorizar esse candidato aí que recebeu. Quem recebe na caridade não dá recibo também, né? Exato, né? Então, e não declara imposto de renda, né? Então temos a situação aqui, no mínimo inusitada, né? Em Dourados foram 8 candidatos, mas sem dúvida aí que nos 5.500 e poucos municípios brasileiros, talvez nós tenhamos aí pelo menos um exemplar em cada um deles, né? O governo federal, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, tudo está conseguindo receber de alguns voluntariamente, né? A gente tem acompanhado pela mídia, voluntariamente tem recebido. Teve alguns golpes também de gente que preencheu o cadastro para tentar receber em nome de outros, mas foi parar se a pessoa já tinha conta na Caixa, ia parar na conta da pessoa e não no cadastro que a pessoa fez, e tem disparidade. E não é só candidato, não, funcionário público, né, até das Forças Armadas, muita gente que tem patrimônio, tinha renda e aproveitou. Falou, o conceito do brasileiro, né, se é público não é de ninguém, então eu também posso pegar, né. E também a gente não pode esquecer, por mais que tenha a devolução dos valores, esse tipo de situação a gente tem que analisar em vários tipos de responsabilidade, criminal, civil, administrativa. E assim, a gente não é nenhum gênio da lâmpada em direito penal, só que
tem aquela coisa, quando você pratica esse tipo de fato... É crime contra a economia popular, não é? Alguns candidatos eles até alegaram que o nome ele foi indevidamente parar no cadastro da Caixa, né? Seria talvez um auxílio culposo, né? Que ele se cadastrou, mas sem intenção de receber, né? Pode ser um auxílio culposo. Talvez ele se cadastrou, mas ele não tinha intenção de receber o auxílio, acabou recebendo. Isso, mesmo que tenha devolução voluntária, isso não exclui todo tipo de responsabilidade. Isso deve ser analisado, caso a caso. Como o Fabrício estava comentando, a gente está tendo notícia de várias gente que não deveria receber. A gente tem que lembrar que esse auxílio emergencial para atender realmente quem está precisando nessa situação. Tem muita gente que não deveria estar recebendo e infelizmente não está recebendo. E isso repercute até para quem não está recebendo esse auxílio emergencial, como pessoa que já tem renda, etc e tal. Porque esse dinheiro tem que sair de algum lugar. O auxílio é emergencial e assim, isso não sai de graça. Isso tem um custo para todo mundo depois. Isso é revertido em imposto, a gente tem que dar um jeito de pagar, ou é empréstimo que o governo vai pegar. Então, tem que tomar muito cuidado com esse dinheiro. Além do que é pecado também, né? Se você receber indevidamente, você vai prestar a conta no momento do juízo final. É pecado, então, e vai arder no mármore do inferno. Então vai ficar, ou se você for católico e souber pedir perdão na hora, no máximo vai passar pelo purgatório. Mas vai prestar um serviço comunitário no purgatório, pelo menos mas para sair de lá você tem que contar com as orações das pessoas que ficaram por aqui, né? Quem leu a Divina Comédia não é muito bonito lá não, hein? É menos pior que o inferno, mas tudo bem. Vamos lá, Fabrício, dando sequência no nosso giro de notícias. Temos uma notícia aqui de que uma mulher invade o trabalho do noivo e exige casamento. Vai ser agora! Um homem foi surpreendido pela chegada da noiva durante o seu turno em uma unidade da empresa Target em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em Las Vegas. Ainda bem que você explicou, né? Senão mas tem que ir no interior do Paraná. Estado de Nevada, Estados Unidos. Mas eu acho que tem uma cidade no Brasil chamada Las Vegas. Deve ter, né? Deve ter. Tem Rolândia, não vai ter Las Vegas? Então, Antagorda, né? Tem tudo. Não me toque, né? De onde o Fabrício Brown é nativo. Eu e o professor Joey Greff. Na ocasião, de acordo com o jornal Fox News, a mulher surgiu no trabalho com um vestido de noiva. Além disso, estava acompanhada por um pastor e uma testemunha de Jeová. Não era. Ao avistar a noiva, o trabalhador ficou chocado. Quem não, né? Quem não ia ficar? Só que não correu, né? Diante da cena, várias pessoas se reuniram para acompanhar o casamento que, segundo a mulher, aconteceria ali mesmo. Ao se aproximar do noivo, ela pediu para ele colocar uma aliança em seu dedo. Oi, pessoal, estou finalmente fazendo com que ele se comprometa, disse a noiva, declarando para o rapaz que o casamento será agora. Não foi revelado se o casal de fato oficializou a união na Target, na empresa, e o vídeo, entretanto, bombou na internet, tendo mais de 5,2 milhões de visualizações. Eu não vi o vídeo, eu vi só a notícia que o professor Vinícius mandou para mim. Mas olha só que coisa interessante. Bom, você está no seu trabalho de forma inocente, chega a sua namorada vestida de noiva com um pastor e uma testemunha e fala: o casamento vai ser agora. Morre, né? Primeiro ponto, espero que uma dessas 5,2 milhões de visualizações não seja da professora Karine, né? Imagina, né? Se ela se motiva e se inspira, né? E faça isso pode se inspirar, né? Agora, né? Agora que falou, né? No podcast ela pode saber, é verdade. Vamos cortar essa parte. Ou não, né? Ou não. Ou vamos aumentar o volume nesse momento. Isolar a voz de Fernando. Nesse caso aqui, eu separei duas coisas. Primeiro, que isso poderia, em tese, ser considerado coação, um vício no Brasil de consentimento, em que o paciente, a vítima ali, poderia ficar com o fundado temor de dano iminente, considerável à sua pessoa, família ou a seus bens. Quando fala de dano à pessoa, inclusive a própria honra, né? Fala, e etc., constrangida a tal ponto deste medo, este temor tomar conta e acabar casando, e esse casamento não ter validade. Inclusive, poderíamos aqui acrescentar, como o nosso podcast é um dos podcasts mais interdisciplinares que eu conheço, né, em direito, poderíamos até sustentar que, perante o código canônico da Igreja Católica, se fosse um casamento religioso, né, católico,
ele poderia também ser anulado, né? Porque Ele seria completamente nulo. Porque nós teríamos aí um vício do consentimento de acordo com o Código Canônico, né? E aqui ninguém melhor do que o professor Fabrício para falar sobre esse assunto. O Código Canônico, ele determina que a vontade deve ser livre e madura, não é só livre, é madura. A pessoa tem que ter maturidade para expressar essa vontade. Não necessariamente nessas palavras, porque é em latim, né? E agora eu teria que pegar o Código Canônico, tá ali. Então o Vinícius foi impressionado que eu tenho um código canônico no escritório. Para quem não sabe, eu sou juiz, né, do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Dourados. E o professor Vinícius, ele é agnóstico, né? O agnóstico, ele é uma espécie de um ateu cagão, né? Porque ele não acredita em Deus, mas ele tem medo de ir pro inferno, né? Então esse é o agnóstico, tipo, né? Assim, usar aquela cartada no final. Era só brincadeira, É aquela cartinha, né? Sorte ao revés do jogo. Exatamente, né? Mas não sou agnóstico não, hein? Não sou nem Deus. Não? Não é que eles vão pro céu para espreguiçar, senão Deus leva, achando que é aviso. A questão do casamento civil no Brasil não é tão fácil casar no Brasil. Se eu vou fazer um casamento, você precisa antes ir até um cartório de registro de pessoas naturais, fazer um procedimento de habilitação para o casamento. Os nubentes, os noivos, levando seus documentos, primeiro vai ser habilitado se eles podem casar e mais, se podem casar entre si, porque há impedimentos que às vezes impedem que casem-se entre si. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Mas no direito brasileiro também tem que ter configurado manifestação de vontade? Tudo isso. A primeira fase de habilitação é um procedimento, vocês podem casar, vão receber então um certificado de habilitação para casarem entre si. Dali tem um prazo para realizar a celebração do casamento. A celebração do casamento, que no Brasil, inclusive, pode ser feito em conjunto com o casamento religioso. O Código Civil lhe permite, lá pelo artigo 1515, que o casamento religioso tenha efeitos civis. Para isso, ele tem que ser feito das mesmas formas que o casamento civil. A Igreja Católica ela não tem o hábito de fazer o casamento civil junto do religioso, mas algumas igrejas protestantes fazem isso. E às vezes você está assistindo um casamento numa igreja protestante, evangélica, neopentecostal, qual denominação que for, e de repente o casamento está acontecendo, dá uma quebra de tensão ali, fica um negócio meio burocrático e volta depois de novo. Ocorreu um casamento civil no meio do religioso, que tem uma formalidade, né? O casamento civil tem que ser feito a portas abertas, janelas abertas, você não pode impedir o acesso de ninguém, né? O tabelião ou seu oficial substituto vai perguntar se é de livre e espontânea que ali estão, né? E sendo de livre e espontânea se aceita um ao outro como marido e marido, mulher e mulher. E depois ele vai declarar assim: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Isso está no Código Civil. Isso que é engraçado, né, cara? Tá no Código Civil, o que ele tem que falar, né? Tem que falar sobre o casamento, né? O casamento, no direito civil, é o ato jurídico mais solene que existe. Porque se você não tiver esta solenidade, sequer existirá o casamento. Tanto que aquelas brincadeirinhas, tipo assim, pergunta pro noivo, aceita? Ele fala assim, não, pegadinha do malandro. Para tudo, não tem pegadinha não. Remarca essa data para tantos dias depois, porque tem que ter a certeza dessa liberdade no casar. Dessa vontade. E ter muita coragem para fazer uma brincadeira dessa. E assim, é de questionar se a noiva gostaria então de voltar na segunda tentativa para casar com esse palhaço. Agora, se você não prestar muita atenção e começar a falar assim sem perceber, você casa e nem sabia o que aconteceu. Porque só precisa responder sim, sim, e casou. Mas a parte mais burocrática é o que antecede o casamento, o processo de habilitação. Por isso esse negócio da noiva chegar na firma da pessoa, vamos casar agora e etc e tal, isso não aconteceria para os efeitos civis. Poderia ter uma celebração perante algum órgão religioso, uma igreja e etc, uma bênção. Difícil é convencer o padre a participar de uma armadilha dessa, né? Não, o padre não participaria, porque na Igreja Católica o procedimento é semelhante, porque o Código Civil copiou, a legislação civil copiou o procedimento feito na Igreja Católica, porque os casamentos eles não eram registrados na legislação civil, não tinha um órgão civil que registrava nascimento e casamento.
eram as igrejas que registravam nascimento, casamento e óbito. Esse procedimento de janela aberta também, porta aberta. Tudo, porque você tem que permitir a possibilidade das pessoas adentrarem, inclusive alegarem os impedimentos das pessoas se casarem. Né? Uma novela mexicana, Tipo, vocês são irmãos. Eita porra, Não, Maria do Bairro, né? Assim, tem alguém que é contra essa união e nesse momento abre a porta da igreja e alguém E eu sou abre, do padre. Chega o cara correndo em câmera lenta. Fernando de la Vega, né? O Maria do Bairro, ele aparece. Fernando de la Vega? Você não lembra, não? Não. Eu assisti Maria do Bairro umas 3 vezes, Achei Marimar. E se reprisar, eu assisto de novo. Agora vai ter um remake de Pantanal, Fernando, pra você ficar feliz. Não, eu estou acompanhando já. Já tá passando? Não, eu estou acompanhando o andamento, né? Ela foi suspensa aí por conta da pandemia, mas esperamos que volte logo, né? Conta das queimadas assim também, como, né? Assim como também nos Tempos do Imperador, né? Que a Rede Globo anunciou no início do ano e não pôde gravar, né? Que é uma novela também que eu estou esperando aí para assistir. Nós e Fábio Pinhel, né? Correto, né? Nosso amigo Fábio Pinhel, um abraço para nosso amigo Fábio Pinhel. O nosso colega de Vicentina, grandiosa cidade do interior aqui, fica na Grande Glória de E Dourado. daqui a pouco falaremos sobre Vicentina, né? Temos uma notícia sobre Vicentina. Então vejam só, não daria para fazer o que essa mulher fez em Las Vegas. Las Vegas você pode casar fantasiado e o pastor ser o Elvis, né? Então tem uma outra diferença muito grande. Viva Las Vegas! Então eu quero ir para Las Vegas para casar de novo. Com a mesma esposa, tá, Nádia? É com você que eu quero casar de novo. Deixa claro isso. Essa parte não corta. Senão esse pode ser o último programa do podcast. Só pra gente casar lá e o Elvis fazer a nossa cerimônia, porque seria demais. Não que o Frei Benício não tivesse feito um ótimo trabalho ali, feliz, mas o Elvis também há de fazer. Então, essas questões que poderiam ser feitas aqui, dessa mulher invade o trabalho aqui. Vinícius de Almeida, eu sei que você separou uma notícia extremamente relevante e interessante que vai mudar o mundo da humanidade. O que você tem para nós? Certo, vamos sair um pouco então desse campo do direito eleitoral, vamos sair um pouco desse campo do direito de família e vamos falar de assunto sério, vamos falar do que está acontecendo nas ruas, porque a bandidagem está solta. Mulher rouba caminhão de bombeiros, bate 2 vezes e é presa nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, que entonação foi essa, cara? Isso poderia apresentar o povo na TV ou algum outro programa desse. Aqui e agora. Sensacionalista, Cara, né? esse aqui é meu projeto de vida. Mas vamos lá, nos Estados Unidos, na Califórnia, um caminhão dos bombeiros de Riverside foi roubado, ainda bem que eu assisto série, foi roubado por uma mulher que dirigiu por vários quilômetros e bateu em 2 veículos até ser presa. O episódio ocorreu na última quinta, enquanto os profissionais do esquadrão estavam distraídos, olha só, socorrendo uma pessoa que sofrera um infarto dentro de uma residência no bairro de La Sierra. No mesmo momento em que os bombeiros cuidavam da vítima e realizavam a reanimação cardiopulmonar, o caminhão estava... Cara, que notícia tragicômica! O caminhão estava estacionado do lado de fora da casa da pessoa socorrida. O veículo estava ligado, pois os bombeiros assim o deixavam rotineiramente para ter acesso fácil às luzes de emergência e às bombas de água em caso de incêndio, conforme explicou o site, blá 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 blá, que eu não vou falar inglês aqui, notando provavelmente... Não vai falar inglês? Não, agora eu quero ouvir o nome do site, Fernando. Ô Vinícius. Mercury News. Então, você já ouviu? Não ouvi, eu falei. Tá, site Mercury News, do capitão de bombeiros de Não precisa saber inglês, Riverside. só saber ler que você consegue. Lê inglês, pô. O site Notícias de Mercúrio. Bom, enfim, ela pegou o caminhão e bateu em 2 carros. Trazendo isso. Nossa, baixou o interior do Paraná e agora... Diretamente de Terra Roxa, no Paraná. A Rússia brasileira. Mas vamos lá, vamos trazer isso que aconteceu lá nos Estados Unidos com base no direito brasileiro. Você tem, trazendo a realidade brasileira, você tem uma pessoa que furtou um veículo da administração pública e com isso causou danos a terceiros. Em um primeiro momento a gente pode dizer, em âmbito penal, praticou crime de furto. Mas isso também não impede que ela seja responsabilizada em âmbito civil e em âmbito administrativo. Em âmbito civil, em relação aos veículos que ela bateu. Em âmbito administrativo, pensando assim em responsabilidade, ela perante a administração pública. Na verdade, a gente pode até ir um pouco além.
Será que a administração pública poderia ser responsabilizada nesse fato? Você tem a ocorrência lá feita pelos bombeiros, eles deixaram assim a chave no veículo ligado, aí vem um feliz lá e vai lá e pega o veículo. Vamos trazer isso para o Brasil. Nos Estados Eu tava Unidos, tentando fazer. nos Estados Unidos, isso é uma regra de exceção. Uma pessoa pegar o carro, a polícia, o bombeiro deixou o carro ligado para ter acesso às luzes, não sei o que, às vezes a bomba que toca a água para apagar determinado incêndio. Então faz isso, deixa a porta aberta, né? Numa outra realidade, porque o risco disto vir a acontecer é muito pequeno. No Brasil, se você tranca o carro, não sei o que, dependendo do lugar, isso é um risco extremamente alto. Deixar ele aberto, ligado, funcionando, então é um convite para que alguém venha fazer isso. É uma súplica. Teve um caso extremamente semelhante há uns anos atrás de um rapaz que, embriagado, roubou uma viatura da polícia militar, deu umas voltas na cidade, depois devolveu a viatura da polícia e foi preso, né? Então imagina, isso não seria. Mas foi uma aposta entre amigos, pelo que eu lembro que aconteceu. Então é claro, isso aqui você está... O agente público está expondo, eu acho, o bem público a um risco, se fosse no Brasil, extremamente fácil de vir a acontecer, né? No Rio de Janeiro já roubaram a viatura da polícia e colocaram no Mercado Livre para vender. Rapaz, eu acho que teve até um caso de um youtuber que fez algo meio parecido com alguma coisa envolvendo um bem da administração pública. Esse pessoal que tem site no YouTube, página com o YouTube, essas coisas não bate bem na cabeça. Isso aí tem que tomar cuidado. Essas pessoas só querem se aparecer. Nesse caso, os agentes públicos envolvidos, a administração pública, ela poderia sim responder na modalidade objetiva com relação aos danos causados a terceiros. Isso de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E posteriormente a administração poderia administrativamente verificar se os seus agentes agiram de forma culposa através de uma omissão administrativa específica, e se houve a comprovação de culpa do agente público, seja ali talvez por negligência, né? O agente público talvez poderia ter que regressivamente restituir esse valor da indenização para a administração pública. Isso aí é bem importante porque, assim, se você pegar esse fato, quem foi o responsável em causar o acidente foi a mulher. Ela foi lá, pegou o veículo da administração pública e bateu. Só que a administração pública, na figura dos seus servidores, ela tem a função de zelar pelo seu próprio patrimônio. Então ela tem uma função de fiscalizar em relação ao controle do seu próprio bem público. Quando abre esse espaço para que um particular vá lá e furta o veículo, a administração pública falhou nesse seu papel de fiscalização, o que acaba configurando. Você tem que analisar como que esse veículo foi furtado, né? Se ele tivesse guardado na garagem, trancado, não sei o que, e etc., e assim tivesse sido furtado, poderia isentar a administração pública de eventual responsabilidade, porque ela fez tudo aquilo que seria possível para evitar o evento. No caso aqui, deixou o veículo ligado, com a chave na ignição e etc., a porta aberta. Só faltou um convite. No Brasil, tipo assim, por favor, eu estou à disposição, né? Não, ainda assim seria necessário verificar se essa não é uma prática costumeira ou uma prática prevista em alguma orientação administrativa, porque sendo essa uma orientação rotineira do Corpo de Bombeiros, verdade, também não há que se falar em indenização. Houve um ato de terceiro no qual não estaria presente a omissão administrativa específica, né? Porque eles precisam deixar o veículo dessa maneira funcionando para poder atender a intercorrência. Correto. Você não vai imaginar que o Corpo de Bombeiros tenha que chegar ali com o veículo, estacionar corretamente ali, trancar, acionar o alarme, verificar ali se está 1,5 m do 1,20 m, não sei qual é a distância mínima e máxima ali do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque é uma situação de urgência, né? Então seria necessária análise aí de qual o chamado procedimento padrão do Corpo de Bombeiros nesta situação. Deixa eu só fechar então aqui a notícia para a gente saber como é que foi o final dessa história, porque olha só como o negócio foi uma tragédia. Os bombeiros eles pararam, deixaram o veículo ligado para socorrer uma pessoa. E a mulher viu lá uma oportunidade, sentiu
que o negócio era para fazer agora, foi lá e pegou e ainda causou dano a 2 veículos. E o final da história, segundo a notícia, é que depois de dar todo esse trabalho, ela estacionou em uma rampa de saída e tentou abrir portas de carros parados. Então ela insistiu na vontade delitiva, possivelmente na intenção de entrar em um deles e despistar da polícia. A mulher foi presa sob suspeita de roubo de carro, né? Suspeita, né? E direção sobre influência de drogas. A cidadã, inclusive, já tinha mandado de prisão por narcotráfico. Na verdade, ela é uma preposta de Satanás, né? Uma pessoa que tem essa motivação e comete tantos delitos como foi o caso. Grosseirinha, né? Mas já que estamos falando aqui em administração pública, vamos trazer então a nossa última notícia deste programa Giro de Notícias. Foi veiculado pelo jornal Mídia Max, um jornal aqui conhecido no Mato Grosso do Sul. Prefeito que nomeou sobrinho secretário ganha recurso e escapa por condenação por nepotismo, né? Aqui a notícia relata um caso que envolveu o prefeito do município de Vicentina, cidade menina, que fica na região metropolitana de Glória de Dourados, né? É uma região ali que, somado os dois municípios, representa quase 3 mil habitantes. Contando com Guaçulândia, né? 3.200. Contando com Guaçulândia. Então nós teríamos aqui todo esse contingente populacional, né? Uma das maiores metrópoles da região sul de Fátima do Sul, né? O prefeito, então, ele foi condenado em primeira instância, em recurso perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele foi absolvido nesta ação de improbidade administrativa por ter nomeado o seu sobrinho como secretário. Lê o nome do prefeito, por favor. Prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo. Mais conhecido como? Do PSDB, mais conhecido como Marquinhos do Dedé. Isso é mais importante de tudo. Exato, né? Então o prefeito Marquinhos do Dedé. Então nesse caso aqui também, por que eu me sinto seguro em dizer o nome do prefeito? Porque sendo o indivíduo uma pessoa pública, então o seu nome ele não tem o mesmo resguardo constitucional com relação à proteção à intimidade, né? Como seria uma pessoa que não tem uma vida pública. Ele né? escolheu ser público, então? Um político, um artista, atualmente um digital influencer, né? O seu nome ele já de forma voluntária ele não tem a mesma proteção à privacidade. Então nós TikToker, né? Então nós podemos falar aqui, diferentemente desses vários nomes que a gente citou no programa de hoje. Exato, né? Então aqui no caso Marquinhos do Dedé, ele foi absolvido na ação de improbidade administrativa. 2 pontos que nós temos que colocar aqui. Primeiro, o fundamento desta ação de improbidade administrativa é a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 13. Essa súmula é a famosa súmula do nepotismo, né? A súmula do nepotismo, ela visa coibir uma prática tão corriqueira no Brasil, que é a utilização da estrutura da administração pública para o favorecimento de familiares, né? Para o favorecimento de parentes. Aqui apenas um dado histórico. O primeiro documento produzido no Brasil, o primeiro documento então escrito em terras brasileiras, foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, né? Nesta carta, Pero Vaz de Caminha, então, ele narra a chegada das embarcações portuguesas à costa brasileira. E no finzinho... Lá no final, ainda depois de beijo a mão de Vossa Majestade, né, em sinal de respeito, ele diz e traga meu sobrinho para trabalhar aqui comigo na nova colônia, né? Então, ou seja, o primeiro documento produzido no Brasil, ele já tem um pedido de nepotismo, né? Não tinha como o Brasil dar certo, né? Infelizmente não tinha, né? Se você pegar a história da administração pública, principalmente nesse período de Brasil Império e depois do início da República, também deve retratar. Uma das características da administração pública é o nepotismo. O Brasil, nesse período entre 1500 a 2020, ela tem como característica, né? Esse período curto. Esse período curto, desde 1500 até hoje à tarde. Você vai explicar por que nepotismo? Então, e o nepotismo, né, vem uma origem do termo Nepotes. Latino, nepotes, que significa sobrinho, né? Então, lá, a época 1400, 1500, quando se torna um pouco mais comum esse termo, era comum que bispos e até mesmo o Papa, né, ali na série Os Borgias, né, que eles apresentassem
sobrinhos para que alcançassem cargos dentro da estrutura da Igreja Católica, né? Esses sobrinhos, na verdade, eram filhos destes membros do episcopado católico, né? Quase que não saiu a palavra episcopado. Mas como é evidente que o padre não poderia ter filhos, né? Então apresentava como um sobrinho que veio de uma cidade do interior, né? Então aqui nós voltamos e por coincidência o destino é um sobrinho e fica em uma cidade do interior, né? Esse sobrinho foi nomeado como secretário de Estado do município. Por conta disso, o prefeito então foi condenado em primeira instância pela prática de nepotismo. Contudo, o Tribunal de Justiça, ele acolheu o entendimento do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido. Então, a regra do STF é que eu não posso nomear, pela súmula 13, súmula vinculante 13, eu não posso nomear parentes para cargos chamados cargos de confiança, né? Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já possui um entendimento de que a súmula 13 ela não atinge os cargos políticos. Por exemplo, cargos de ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal. Então, nessas situações, eu poderia nomear um parente para esse cargo, porque é um cargo político. Então, o STF, ele tem um entendimento, não sei de onde surgiu esse entendimento, mas que ele separa um cargo administrativo de um cargo político. É um cargo político administrativo, mas o STF sendo que é um STF. pouco baseado também no lance da confiança, né? Também tem isso. E está na própria função, né? Seria um reflexo da função primária, né, do Poder Executivo. Porém, o próprio STF, aí a exceção da exceção da regra, diz que ainda que tenha sido comprovado que a nomeação para cargo político foi apenas para favorecimento, ainda assim poderia ser o indivíduo condenado. Então, aqui só resumindo, né? Súmula 13 proíbe a contratação de parentes para cargos de confiança. Porém, o STF permite que ele seja contratado para cargos políticos. Exemplo, o secretário de Estado ou o secretário municipal. Porém, se ficar comprovado que essa contratação foi apenas para favorecimento pessoal, de modo que a pessoa não tinha nenhum tipo de qualificação para aquela função, aí também pode ser considerado nepotismo, né? Então, se é um sobrinho, irmão, pai, mãe, esposa, qualquer coisa, mas tem competência ou formação, ou qualificação para ocupar o cargo político, não é nepotismo. Correto. Vamos pegar aqui um exemplo aqui do interior do Mato Grosso do Sul. Nas cidades do interior, normalmente o prefeito, ele ou é médico ou é fazendeiro, né? Ou é os dois, né? Médico ou fazendeiro, né? Normalmente. E aí ele acaba nomeando a sua esposa como secretária de assistência social. Aí a sua esposa, secretária de assistência social, ela já organiza o bazar das mulheres empresárias. Já faz convênio com o Rotary. Já tem um convênio com o Rotary, já tem ali, faz ali o bobó lá dos maçons para doar o valor para as crianças carentes, né? E ele nomeia então a sua esposa como secretária de assistência social. Se for comprovado que essa nomeação foi apenas para favorecer a sua esposa, então é nepotismo. Agora, se a esposa ela é uma assistente social com 35 anos de experiência comprovada em políticas públicas assistenciais, com formação específica na área, demonstrado um trabalho efetivo, não seria nepotismo, né? Então, nesse caso, no nosso caso aqui, apresentado, o secretário de Estado, o sobrinho do prefeito Marquinhos do Dedé, ele comprovou que ele exerceu com zelo, presteza e eficiência a sua função de secretário de Estado, portanto, o agente público, então, ele não foi responsabilizado por improbidade administrativa. Se a gente puder resumir esse entendimento vai e volta do STF, seria mais ou menos o seguinte: tem que ter razoabilidade no caso. Você tem que dar uma analisada na proporcionalidade. É que nem o exemplo do que o Fernando fez. Agora vamos imaginar para uma coisa mais esdrúxula. Imagina nomear, sem desmerecer o cargo, um fotógrafo para ser secretário de saúde. É totalmente desproporcional. Então a ideia do STF caminha nesse sentido. Tem que ter uma razoabilidade, tem que ter uma proporcionalidade. Esses cargos políticos, eles são geridos pela ideia da confiança. E em tese, né, pelo menos nas linhas, a gente confia em parente. Na prática tudo bem, beleza.
Em tese. Em tese. Não seria meu caso. Acho que não seria a casa de nenhum brasileiro, né? Mas a lógica Vou ficar em tese. Isso Espero que eles né? também não estejam ouvindo, né? Senão vai ficar chato o Natal esse ano, né? O Natal já vai ser chato, né? Vai ficar mais chato ainda. Não, mas eu não tenho muitos parentes na área jurídica. Na verdade, da família eu fui o primeiro a usar terno, né? Sem estar no velório ou casando, né? Eu fui o primeiro deles. Então, acredito que eles não estejam ouvindo. Bom, mas aí, continuando. Então, a ideia da razoabilidade seria totalmente desproporcional, razoabilidade e proporcionalidade seria totalmente desproporcional, por mais que seja um cargo de confiança e de natureza política, que você tenha essa volatilidade e tal, você colocar alguém que não tem experiência, seja técnica, seja acadêmica ou seja profissional nesse cargo. Mas a dúvida que paira no ar é: quem é Dedé? É o sobrinho. Não, Marquinhos do Dedé. Então, é o sobrinho, pô. Quem Não. foi Dedé na vida dele? Não, é o nome dele, Marquinhos. O apelido é Marquinhos do Dedé. Então, não é do no sentido de alguém? Sim. Sim, mas E o aí, sobrinho nós veio queremos depois. saber. Ele é Marquinhos do Dedé porque Dedé veio antes. Dedé é um lugar, Dedé é uma lugar. pessoa, Dedé é alguém. é o pai dele, é o avô. É uma ideia. É uma ideia que ele criou e surgiu Marquinhos. Então quem é Marquinhos do Dedé? Quem é Dedé na vida de Marquinhos? Dada a relevância desse comentário, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Agradecemos então mais uma vez a sua participação, a sua audiência, o seu carinho. Peraí, moral da E história, o mundo sempre surpreende. Você atrapalhou minha fala pra falar isso. É porque é relevante, pô. Não é nada relevante. É razoável. Não é não. É nem proporcional. Vou tentar mais uma vez encerrar o programa. Fé em Deus. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, o carinho que você nos dedica ouvindo o nosso episódio, curtindo as nossas redes sociais. Fica aqui mais uma vez o convite para que você compartilhe com os seus amigos, aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta tanto, para que você curta, participe e deixe aí o seu recado para nós. E é isso aí, meus consagrados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook e também estamos nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tudo que você pode imaginar e até não saber o nome. A gente está lá. E agora também recentemente no YouTube. Confere a gente lá, tá todos os programas. Vê o que a gente já vem discutindo aí. E mais uma vez, muito obrigado. Então, pessoal, tenham todos uma ótima semana. Espero que tenham se divertido e aprendido alguma coisa e sejam muito, mas muito felizes. Eu sou o professor Fernando Machado. Juntos vamos mais devagar. Errei a frase. Como que é? Rápido nós chegamos antes, mas juntos nós vamos mais longe, alguma coisa assim.